Muito bem, então, Gênesis capítulo 48. Nós estamos caminhando para o fechamento deste livro fantástico, maravilhoso. O primeiro livro da Bíblia já nos deixa sedentos e mais do que curiosos na santa expectativa do que virá pela frente, né? Da narrativa que nos revela como este mundo foi criado, como surgiu as primeiras pessoas, as primeiras civilizações, de como Deus visitou em juízo ali esta humanidade caída no dilúvio, no pós-dilúvio, como ele renova seu pacto, sua aliança da criação com Noé, e depois um pacto muito especial, redentivo, com Abraão, passando pelos seus filhos Isaac e Jacó, chegando na narrativa agora da vida de José, e finalmente agora no desfecho que caminha para o fim desta primeira etapa da narrativa histórica bíblica. Lembrando que história, conforme nos é mostrado nas escrituras, é uma história 100% pura, né? Raiz, a gente falou já, história raiz. Ela não tem emendas, ela não tem interpretações ideológicas, ela não tem gente torcendo os fatos e a verdade para se encaixar dentro da sua narrativa. Quando a Bíblia fala de coisas e fatos que aconteceram, ela fala com propriedade, ela fala com veracidade, ela fala com extrema confiança, confiabilidade. Então, quando falamos de história, para nós cristãos bíblicos, história para nós, o padrão de história de excelência é a Escritura, né? Hoje nós estamos vendo aí, por causa das ideologias, as pessoas estão fazendo uma revisitação da história, fazendo uma recontagem da história, fazendo uma reciclagem histórica, uma revisão, é a palavra mais usada hoje, revisão da história. E essa revisão, ela tende a ser manipuladora e ela tende a ser uma revisão tendenciosa de acordo com quem está revendo a história, né? Então a história não precisa ser feita necessariamente, se ela fosse contada de fato como aconteceu os fatos, não precisaria de revisão nenhuma. Quando um homem se propõe a fazer revisão, é porque ou ele quer distorcer a história, ou ela foi distorcida e precisa ser recontada conforme aconteceram novamente os fatos, né? Uma das coisas que aconteceu, por exemplo, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, quando as forças aliadas entraram ali na Alemanha e viram pela primeira vez aqueles campos de concentração nazista, ainda com centenas de milhares de judeus famintos, esqueléticos, e outros milhares de corpos empilhados, e em alguns pontos não se acha nem corpo mais, porque foram dizimados nos alto-fornos criados pelos nazistas. Os generais ali, os comandantes daquelas tropas, o primeiro cuidado que eles tiveram de fazer foi registrar aquilo em imagem, fotografar, filmar com os recursos da época. E eles foram até mais além. Eles, em uma das cidades, agora não me recordo o nome, mas uma das cidades polo, onde teve um dos campos de concentração, não, acho que não foi Auschwitz, foi uma outra cidade dentro da Alemanha, não estava portanto ali na Polônia. Eles pegaram a população da cidadezinha, pegaram todos, crianças, jovens, adultos e idosos, e eles fizeram uma fila, fizeram eles formar uma fila, e eles entraram dentro do campo de concentração para ver a barbárie. Por que eles fizeram? Obrigaram a população a ver isso, para que ninguém no futuro viesse a negar. Isso não aconteceu, isso não existiu. Há poucos anos atrás, um dos presidentes que eu não sei nem mencionar o nome, o presidente do Irã, Ahmadinejad, um negócio assim, ele declarou ao mundo que o Holocausto era uma fraude, que não aconteceu. Quer dizer, menos ou um pouco mais, né, um pouco mais de 50 anos já haviam passado, com fartura de fotografias, fartura de filmes da época, de depoimentos, sobreviventes, que o maior testemunho do Holocausto são os seus sobreviventes, e naquela época ainda tem, e ainda existe um ou outro sobrevivente, principalmente criança que viveu naquela época, mas os sobreviventes que resistiram e sobreviveram a esta barbárie, este homem, né, no Irã, que odeia a Israel, ele lança ali uma narrativa nova dizendo que não, o Holocausto
É uma fraude, isso não aconteceu. E o pior de tudo é gente que ainda deu crédito ou deu microfone, deu voz para um idiota desse falar uma coisa dessa. Voltando à Bíblia, quando a Bíblia então relata que aconteceu um dilúvio, nós cremos que aconteceu um dilúvio, porque assim a Escritura diz e ela não pode mentir. E pelo contrário, né, as descobertas arqueológicas nunca desmentiram as Escrituras. Ao contrário, sempre confirma, né? E há evidências de que então, fora das Escrituras, há evidência de que os fatos os fatos realmente aconteceram. Quarta-feira, pregando aqui, eu li um trecho de um documento romano, né? De um escritor romano falando, descrevendo como era horripilante a forma como Nero tratou os cristãos e como eles eram entregues para aquele espetáculo circense para divertir o imperador, divertir a corte romana, como eles eram tratados e a falsa acusação sobre eles de terem colocado fogo em Roma. Quer dizer, uma autoridade, um escritor romano, alguém que não é cristão, pelo contrário, tem até preconceito e ódio aos cristãos, chama eles de, por mais, e mesmo esta pessoa, por mais que ela odie os cristãos, ou não, ou os repute como pessoas de nível subhumano, ele mesmo reconhece no seu documento que exageraram. Você pega esses relatos e você vê então que a Bíblia fala é verdade absoluta. E nós temos Gênesis, essa é a nossa premissa de interpretação de Gênesis. Para nós, Gênesis deve ser contado literalmente. Não é fábula nem lenda, como disse o Papa Francisco, que não acerta uma, né? Não sei como a Igreja Católica Romana ainda persistes em manter um Papa desse à frente da sua liderança, por mais que ela tenha se tornado uma igreja apóstata e herege, não é assim muito da tradição romana ter um líder tão liberal, né? Nós vimos agora essa semana com muita dor no coração e muito horror, a Argentina aprovando o aborto e as feminazes celebrando com a dança da morte, demônios ali, né? Ou mulheres endemoniadas rindo e celebrando a morte dos infantes, Herodes triunfando dentro da Argentina, e o Papa nem uma palavra, né? A imprensa mundial, né, pelo menos as redes sociais, aguardando uma manifestação oficial do Papa condenando a aprovação do aborto, visto que esta é uma das bandeiras também que a Igreja Romana levanta contra o aborto, né? Mas calou-se, quedou-se calado. Caiu uma árvore na Amazônia, ele publicou quase que um livro para criticar o presidente Jair Messias Bolsonaro, dizendo que o Brasil não sabe lidar com as questões ambientais. Caiu uma árvore na Amazônia. Milhares de bebês argentinos estão condenados à morte antes de nascer e o Papa se queda silente. Mas nós cremos, assim como aconteceu o juízo no dilúvio, que é um prenúncio do juízo final, como aconteceu após o dilúvio, um segundo juízo que foi Sodoma e Gomorra, também como um tipo de visitação de Deus no fim. Nós cremos que todos esses eventos que foram narrados é a mais pura e verdade histórica registrada no maior e mais confiável livro do mundo, que é a Escritura Sagrada, a Bíblia. Nos deparamos agora então com o assentamento dos hebreus, né, com os filhos de Jacó, sua clã, 72 pessoas para ser mais exata, no Egito, sendo que José e seus filhos já estavam lá quando eles chegaram. E agora nós temos aqui o avançar da idade de Jacó. Já havia passado alguns anos que eles estavam aqui assentados. Jacó ficou 17 anos assentados no Egito, né? Ele chega lá com 120, não é isso? Ou 130? Nós vimos isso no capítulo passado, e ele vai viver mais 17. Então, o capítulo 48 fala assim: passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Não se trata aqui de uma enfermidade, uma gripe ou de alguma coisa assim passageira. É uma enfermidade séria, grave. Devido ao avançar da idade, provavelmente eles já estavam preparando então José para um desfecho pior.
e por isso mandam buscá-lo. E avisaram a Jacó: eis que José, seu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se sentou no leito. Quer dizer que ele estava acamado, deitado, mas por talvez um último momento, ou momentos últimos de esforço, ele se coloca assentado para conversar, receber seu filho, como talvez uma última consolação em vida ainda. E com uma responsabilidade muito grande que vai pesar agora sobre José. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Ele lembra os eventos narrados lá em Gênesis 28, versículo 10 a 22, que nós já estudamos. Ele lembra quando Deus o chama e faz com ele um pacto. E ele parece que agora ele renova este pacto, ou pelo menos esse compromisso pactual, com o seu filho José, a quem Deus levantou no Egito e deu a ele uma missão de liderar seus irmãos e o seu povo. E me disse, versículo 4: eis que te farei fecundo, te multiplicarei e tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei essa terra em possessão perpétua. Esta mesma promessa feita a Jacó não é novidade. Esta promessa foi feita também a Abraão e foi feita, renovada em Isaque. E agora, finalmente, essa promessa também é feita a Jacó, e Jacó retransmite ela a José, porque quando ele verbaliza esta promessa, de certa forma ele chama José a refletir sobre isso, de que Deus não cumpriu ainda todas as suas promessas, mas elas estão em fase de cumprimento. Agora, pois, os teus dois filhos, Manassés e Efraim, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Irmãos, é interessante que aqui Jacó adota os filhos de José, uma espécie de adoção. É uma espécie de adoção no que diz respeito à possessão de bênçãos, porque Rúben havia perdido a condição da primogenitura, quando ele desonra seu pai. E Simeão também, de certa forma, fracassou. Os dois estão envolvidos naquele evento lá do abuso, do estupro de Diná, E aquilo ali foi muito pesado, de tal forma que eles perdem o primogênito e o vice-primogênito. Primogênito e o vice-primogênito, eles perdem a sua condição de receberem a prioridade das bênçãos, e essas bênçãos serão transmitidas então a outros herdeiros. Jacó não transfere para outros irmãos, mas ele transfere isso para o filho do seu filho querido José. E é interessante notar, não aqui, mas quando nós chegarmos lá no livro de Josué, a gente vai ver lá na possessão, na distribuição da terra, que os primeiros a receberem posse da terra é justamente as tribos de Efraim e Manassés. Tanto é que meia tribo dessa fica antes do Jordão, e a outra metade é assentada logo em seguida na travessia do Jordão. Essa prioridade na distribuição das terras tem a ver, creio eu, com esta adoção ou esta transferência de primogenitura ou de direitos da primogenitura, porque o primogênito ele recebia a porção especial e ele recebia preferencialmente, em relação aos irmãos mais novos. Então, desta forma, Jacó ele faz isto. E aí a gente fica perguntando assim, mas lei não é lei? Apesar que aqui a lei ainda não está, de certa forma, registrada em tábuas, mas ela já está gravada pelos costumes e gravada moralmente na consciência humana. Eu vi um pastor, um pregador, falando uma coisa muito interessante esta semana passada, que me chamou a atenção, de que a lei, uma coisa tão simples, tão óbvia, mas a gente escapa à nossa meditação. A lei não foi dada para Deus, a lei foi dada para os homens. Quem tem que cumprir a lei são os homens. Deus, ele é o legislador, ele está acima da lei. Por isso que Jesus Cristo pode dizer: eu sou maior que o sábado, que o Shabá, eu sou maior que a lei.
né? A lei é dada pelo legislador, logo só ele tem autoridade para revogá-la, para ampliá-la, para reduzi-la e até mesmo para afastá-la temporariamente. Então é possível que o legislador, nós usamos isso no judiciário, quando a gente pede o juiz para afastar uma cláusula ou afastar algum artigo da lei que bata de frente, por exemplo, com princípios da dignidade da pessoa humana, ou que é duvidosa no sentido da sua constitucionalidade. Então, muitas vezes, o juiz ele tem esse poder de afastar uma norma, né? Entendendo que esta norma, apesar de ela estar prevista em lei, ela deve ser afastada em condições excepcionais ou especiais, ou em detrimento a outros princípios maiores regidos pela Constituição brasileira ou regidos por tratados internacionais, como, por exemplo, o princípio da dignidade humana. Pensando assim, eu vejo assim, não há nenhuma incongruência, não há nenhuma controvérsia, não existe assim nenhum equívoco em que o próprio legislador ele suprima ou afaste regras ou normas que ele estabeleceu nos costumes ou na sua própria lei escrita. É por isso que aqui, tanto no caso de Jacó é, por exemplo, um exemplo vívido disso, porque ele não era o primogênito, era Esaú. Mas Deus afasta, de certa forma, o costume e chama em Jacó sua descendência. Agora, da mesma forma, nós vamos ver um evento aqui que ele ele transfere a primogenitura para os filhos de José, mas ao mesmo tempo também ele inverte a ordem dos filhos de José. José fica preocupado com aquilo, né? Não, papai, o senhor está errando aqui, o senhor está colocando a mão no filho errado, no neto errado. Nós vamos ver depois também esta ordem sendo invertida lá na escolha de Davi. Davi não é o primogênito de Jessé. Davi é o filho mais novo, caçula, o mais desprezado, mais talvez olhado de uma forma menos séria, né? Uma criança, um menino, um adolescente, 17 anos de idade, pastor de ovelhas, não era homem talhado ainda na guerra, veio a ser depois, mas ele é a escolha perfeita de Deus, né? Que contraria inclusive o senso comum do próprio profeta Samuel, que inicialmente achou que era um, era outro, até que chegou a Davi, e ele compreendeu e fala assim, Deus, ele é diferente de nós, ele não faz acepção, nós vemos a aparência, Deus fez segundo o seu propósito, ele vê o coração. Voltando aqui então, assim se explica esses primeiros versículos do capítulo 48, que houve uma transferência de primogenitura e há uma renovação pactual aqui, há uma chamada ao compromisso, né? A partir do versículo 6 somos informados o seguinte: mas a tua descendência, que gerarás depois dele, será tua, segundo o nome de um de seus irmãos será chamado na sua herança. Estes filhos de José, de certa forma, recebem esta bênção especial, e o próprio José, já abençoado por Deus com uma bênção especial, ele tem essa função, enquanto vivo, de liderar aquele grupo, aquela família. Jacó vai partir, mas ele já constituiu um substituto para liderar a família, e de certa forma, esta descendência ainda, ela haverá de se multiplicar, as promessas haverão de se cumprir, e Jacó tem uma fé profundamente enraizada nessas promessas, dizendo, eles voltarão para onde vieram, de onde o Senhor prometeu a terra. Eles estavam ali no Egito, portanto, mas forasteiros e peregrinos temporários, mas eles haveriam de voltar a tomar posse centenas de anos depois. Vindo, pois, eu de Padã, versículo 7, me morreu, com pesar meu, Raquel, na terra de Canaã. No caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto que os filhos de José disse, quem são estes? E aí a pergunta que ele faz aqui, o comentarista diz o seguinte, pode ser por dois motivos, né? Quem são esses meninos? Pode ser uma pergunta apenas no sentido da solenidade de a transmissão de uma bênção. Então, perguntas que se faz, por exemplo, eu fiquei pensando no casamento, né? Eu fiz um casamento recentemente, o que você oferece a ela? Aí o noivo vai e fala suas palavras, essa aliança e tal. Então, quer dizer, uma formalidade, uma liturgia dentro da solenidade da bênção.
Pode ser também que, por causa da velhice avançada, os seus olhos não estão enxergando tão bem, como era o caso de Isaac, seu pai. Então, ele pergunta. Ou pode ser também as duas coisas, né? O fato é que ele pergunta, quem são estes? Ele conhecia os netos, ele já está ali há 17 anos. Ele sabe, esses meninos cresceram, não são mais bebês, não são crianças, já são adolescentes, provavelmente já jovens, talhados, né? Respondeu José, seu pai, são os meus filhos que Deus me deu aqui. Faz-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice. Aqui há uma confirmação que é possível. O comentarista dizendo, é possível que ele fala aqui, quem são estes? Porque ele não está com catarata. A ideia aqui é provavelmente catarata. O escurecimento das vistas, né, o apagar das vistas, tem a ver com uma catarata, ou mesmo a própria visão que depende da vitalidade, ela vai ficando vista turva, cansada. Por isso que a gente usa óculos. Lembrando que naqueles dias não havia óculos, né? Então, perdeu a visão. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Jacó, né, a José, eu não cuidara ver o teu rosto. Quer dizer, eu já tinha até perdido a esperança, eu nem imaginava que eu ia te ver. E eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Que coisa maravilhosa, é a bênção de Deus, né? O salmista vai dizer isso de outra forma, né? Que na expectativa de que Deus nos dê graça para ver os filhos de nossos filhos, para contemplarmos os nossos netos, e quem sabe até, bisnetos. Isso é uma bênção, a longevidade na família da aliança. E José, tirando-os dentre o joelho, quer dizer, eles não cabiam mais no colo, né? Rapazes. Então, provavelmente, eles estão ali abraçados entre as pernas de Jacó, entremanhados entre as pernas de Jacó, e Jacó vai agora proferir uma bênção, só que na cabeça de José ele está errando, porque ele está com a mão colocada, ou está a ponto de dar a bênção ao filho mais novo e não ao mais velho. E José, então, tirando os dedos dos joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante de sua face. Depois tomou José a ambos, e Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel. E a Manassés, a mão direita é a ideia da autoridade delegada, a primogenitura, né? Jesus está à direita do Pai, ele é o primogênito e unigênito de Deus ao mesmo tempo. Ele é unigênito porque é filho único, aquele que é gerado eternamente na sua divindade. É primogênito no sentido de que, dentre os homens, Jesus nasceu de Maria com o pai adotivo José, mas ele teve outros irmãos. Aqui nós estamos falando de primogenitura, uma ideia também de delegação de autoridade. E José arruma tudo direitinho, né? Ele põe assim os meninos da forma como deve se colocar, né? Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, a esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, a direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo. A mão direita também é a destra é aquela que abençoa. E a sua esquerda sobre a mão de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Interessante que Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, né, e mesmo assim provavelmente usando da tradição oral, ele narra com detalhes, né? Ele fez assim, ó, ele cruzou, mão direita, pôs aqui, esse aqui é o mais novo, mão esquerda colocou aqui, esse aqui é o mais velho. E José fala assim, papai está cometendo uma gafe, papai já está idoso, papai está velho, não está enxergando, e ao mesmo tempo ele não está muito bom da cabeça também não, porque olha só que ele contesta estas coisas aqui. E abençoou a José dizendo, Deus de cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo, e aí anjo aparece mais uma vez com letra maiúscula, né? Que é o Malach Yavé, é uma teofania, ele está se referindo a eventos ou experiências teofânicas, o anjo que me tem livrado de todo mal, o Senhor Jesus, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de seus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Então é uma bênção da aliança, uma bênção do pacto, e Jacó transmite isto
de uma forma solene. O versículo 17 registra então que a surpresa de José, vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável. Não é isso, não é desta forma, imaginou ele provavelmente, e tomou a mão de seu pai para mudar de cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Que atrevimento de José, né? Veja bem, não, papai, deixa eu te ensinar como dar a bênção, parece que você não sabe abençoar, né? Então vamos mudar aqui. Ele quer resolver isso. Interessante, né? Você veja que a gente estuda o personagem, a gente vê assim, José abaixo de Daniel, né? Daniel você não vê uma marca de defeito em Daniel, mas José tem suas escorregadas, né? E essa é uma delas, humanamente falando, até compreensível, porque nesse momento José, ele não se queda, ele não percebe instintivamente ou espiritualmente, um homem com tantas dons e capacidades espirituais de interpretar sonhos, revelações e visões, ele não consegue aqui interpretar esse gesto de seu pai. Ele não interpreta corretamente. Ele interpreta à luz dos costumes. Ele interpreta à luz do senso comum, da lógica humana. Mas ele não parou aqui para pensar do ponto de vista do chamamento especial de Deus. Assim como Deus fez com ele mesmo um chamamento especial, afinal de contas ele levanta quase que o caçula, né? Ele era o vice-caçula, para liderar toda uma família que era contraproducente a todos os costumes e as tradições da época. Assim como o seu próprio pai foi chamado de uma maneira especial ao invés do seu tio Esaú. Neste momento José também, ele pensa humanamente, né? Não reflete. E aí, não vou dizer que chega a pecar, né? Talvez seria exagero dizer isso, mas o Salomão, escrevendo Provérbios, fala que peca ou erra quem age irrefletidamente, precipitadamente. A gente precisa refletir antes de agir ou de reagir, e a gente teria menos problemas se assim o fizesse. E ele então tenta mudar, né? E ele repreende seu pai no versículo 18, e disse José a seu pai: não assim, meu pai, não é assim não, pois o primogênito aqui é este, é Manassés, ele é o primogênito. Põe a mão direita sobre a cabeça dele, né? Ensinando o pai a abençoar. E não, eu acho que isso aqui é uma coisa interessante. A Bíblia não esconde essas coisas, né? Esses eventos assim. O próprio José escorregou. Ele não é infalível. Aliás, isso é bom a gente sempre estar repetindo, né? Nenhum personagem da Bíblia é infalível ou inerrante. Todos são sujeitos a erros e todos podem falhar. O que é inerrante e o que é infalível é quando eles escrevem a Escritura de forma inspirada. A Escritura é infalível, a Escritura é inerrante. A revelação de Deus, eles são apenas instrumentos. A revelação de Deus não tem falhas e não tem erros. Mas os homens que foram objetos, foram instrumentos da graça divina para trazer a revelação ao mundo, eles erram e falham, porque são feitos do mesmo barro de Adão, são pecadores. A gente vê então Noé errando, logo em seguida a saída da arca, ele dá uma festa, enche a cara, bebe e se coloca numa situação vexatória e uma situação humilhante, né? Já tratamos disso aqui. A gente vê Abraão errando por covardia, né? Arrumando esquema com a sua esposa Sara para dizer que ela era apenas sua irmã, tentando assim, de alguma forma, escapar de uma possível tocaia, né, para matar e as pessoas, ou alguém ficar com a sua esposa. A gente vê Isaac também errando da mesma forma. A gente vai, quantos erros Jacó cometeu, né? E agora nós vemos aqui José errando, ou pelo menos a sua interpretação e a sua maneira de reagir não foram corretas neste momento. E aí o Jacó coloca as coisas no seu devido lugar no versículo 19, quando ele diz assim: mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu o sei. Quer dizer, você está querendo me ensinar, mas eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que é assim o costume, mas eu sei o que eu estou fazendo. Jacó é um profeta, irmãos, assim como Isaac foi um profeta.
Assim como Abraão foi profeta, Noé foi profeta, assim como José é um profeta. O profeta é o vidente, é aquele, no Antigo Testamento, profeta é aquele que recebia uma revelação de Deus, profeta é aquele que recebia predições do futuro, profeta é aquele que agia segundo o mover de Deus. Este é um profeta, e ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Se a gente fosse usar o popular ditado mineiro, né, a gente ensinar o vigário a rezar o Padre Nosso, né? Aqui em Minas a gente tem esse ditado ligado aí principalmente a Igreja Católica. É a mesma coisa, você está querendo me ensinar? Eu sei o que eu estou fazendo. Ele, Manassés, não preocupa não, tem uma bênção para ele também será um povo, também ele será grande, contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, o seu irmão mais novo. Deus tem um plano diferente, ele vai se destacar mais do que Manassés, Efraim. E é interessante notar que depois nós vamos estudar mais lá na frente coisas que vão acontecer no território de Efraim. Assim os abençoou, né? Desculpa, eu pulei aqui. E seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Tem algum comentário aí na Bíblia de Genebra em relação a esse verso, dessas multidão de nações, que traz para nós alguma informação? Ezequiel 19. Contrariamente à convenção social, o mais novo foi abençoado. Ok. Como nos casos de Isaac, Jacó, Esaú e Rúben, José e Rúben. Em sua soberania, graça de Deus. Tá? O nome de Efraim de Manassés. Efraim tornou o mais importante. É interessante. Efraim se tornou o mais importante das 12 tribos do norte. Do norte, a mais importante é Efraim. Do sul, Judá. Então, até porque me parece que ali, em Siquém, no território onde Efraim ocupou, que Jacó originalmente cavou um poço, que séculos depois Jesus vai ter um encontro ali naquele local com a mulher de Samaria, dizendo que também a salvação chegou aos samaritanos, né? Ou a um povo misto, né? Porque os samaritanos nos tempos de Jesus, judeus e samaritanos não se davam bem, porque judeus tinham preconceito em relação aos samaritanos pelo período em que eles passaram no exílio na Assíria, quando Israel, né, as tribos do norte, foi levado cativa para a Síria, e eles ali constituíram casamento misto, né? Ou no assentamento mesmo, quando a Síria dominou, ela enviou pessoas para lá e eles casaram com samaritanos, e assim, de certa forma, corrompeu a clã, né? De certa forma corrompeu, e aí havia um preconceito todo contra isso. Jesus Cristo, ele é o redentor do samaritano, ele é redentor do judeu, ele é redentor do gentio, ele é redentor das nações. E há um propósito disso aqui. Nós não vamos investigar e aprofundar esse estudo em relação a Efraim aqui, mas lá na frente, na distribuição das tribos, a gente poderá achar maiores informações. Assim, versículo 20, os abençoou naquele dia. Quer dizer, quem é você, José, apesar de toda a notoriedade que você tem, para inverter uma ordem que o próprio Deus revelou ao seu pai? Então põe-se no seu devido lugar, fica quietinho aí, né? Não incomode mais o velho Jacó. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós, Israel, abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, ou seja, estou morrendo, daqui a pouco eu vou morrer, mas Deus será convosco, Ele vai continuar com você, e vos fará voltar à terra dos vossos pais. Quer dizer, aquilo que Deus havia profetizado, né, dado a Abraão, né, em revelação: eu vou levar seu povo para o Egito, eles vão ficar lá 430 anos. Abraão certamente passou aquilo para Isaac, Isaac certamente passou aquilo para Jacó, Jacó está passando isso agora para José, mas fazendo com que ele tenha um compromisso com ele. Dou-te demais que a teus irmãos um declive montanhoso. O que é um declive montanhoso, né? É uma terra numa montanha, ou num lugar alto, aonde a qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Me parece que foi ali que ele sepultou Raquel.
De certa forma, ele está dizendo que ele está dizendo para José o seguinte: eu vou antecipar uma parte da sua herança. A gente chama isso no direito, né? No direito civil, de testamento, né? Ou testamento entre vivos. Você não precisa esperar eu morrer para tomar posse. Eu estou te dando a posse, estou te dando o direito, né? Quer dizer, José jamais iria tomar posse daquilo ali, porque ele vai morrer no Egito, mas os seus descendentes depois poderão reivindicar. Em outras palavras, para a gente entender melhor, quando as tribos receberam cada um sua porção, né, das 11 tribos e meia, porque teve uma que não recebeu, os levitas. Os levitas não tinham terra, ok? Mas as 11 tribos e meia, por que 11 tribos e meia? Porque você não conta José como uma tribo, você conta José como duas meio tribos, né? As duas, você pode olhar que na divisão não aparece assim, a tribo de José. Não existe tribo de José, existe a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. É uma coisa interessante, né? Então cada um são meia tribo, é 50%. Entre o direito da divisão da terra já passou direto para os filhos de José, diferentemente dos seus outros irmãos, que o direito vai passar por tribo. Chega um ponto que não existe relato nas escrituras, não se fala na divisão da tribo de José. Não existe tribo de José, existe a tribo de Efraim e existe a tribo de Manassés. Então, nessa divisão, dividiu a terra, porém esse pedaço aqui está fora da divisão, que é esse que ele chama aqui de declive montanhoso, né? Devia ser uma terra bem montanha mesmo, né? Uma encosta, um penhasco, alguma coisa assim. Que é justamente aqui que eu chamo a atenção. Eu falei antecipado, mas é aqui que depois esse pedacinho de terra que é chamado de Siquém. E no versículo 22, então, a Bíblia de Herança Reformada comenta o seguinte: demais, literalmente Siquém, Jacó tinha comprado um campo perto de Siquém, Gênesis 33, 19. E agora o dar em herança a José, um ato de fé de que eles voltariam à terra prometida. Com a minha espada e o meu arco, Jacó originalmente obteve a propriedade por compra, mas pode ser que depois tenha tido que reconquistá-la dos amorreus, depois que se mudou para Hebrom. Séculos depois, Cristo se encontraria com uma mulher samaritana em um poço que havia ali, João 4:5, né? Ele compra esse pedacinho de terra chamado de Siquém, ele constrói ele fura um poço ali, o poço de Jacó. E é justamente entre esses dois montes que estão ali em Samaria, né? Que é Siquém, agora o outro é Siló, né? Me parece, Siquém e Siló, é que a mulher samaritana estava, um destes, e Jesus aparece ali. Ali ela pergunta se aquele é o local que o povo deveria adorar, ou se é em Jerusalém, porque havia uma disputa já de vários séculos entre samaritanos e judeus, que os samaritanos entendiam que o lugar de adoração era ali, onde Jacó havia consagrado um poço ali. E já os judeus diziam, não, é em Jerusalém. Então ficava aquela disputa, né? Os samaritanos não iam a Jerusalém para adorar, eles adoravam a Deus ali, naquele monte. Ao mesmo tempo, os judeus tinham ódio deles e consideravam heresia o que eles falavam. Para eles era Jerusalém. E Jesus resolve a questão dizendo, não é lá nem cá. A adoração é espiritual, ela não é geográfica, ela não é territorial. Desta forma, então, Jesus estabelece que o princípio de adoração é estabelecido não pelo local, o ambiente físico, mas o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? E assim termina a narrativa do capítulo 48, dizendo: dou-te demais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com minha espada e com meu arco. Quando você lê esse versículo assim, isoladamente, parece que não significa absolutamente nada, né? Parece que Moisés assim, eu vou contar a história como é e tal, mas ela tem significado, sim, tem desdobramentos espirituais lá na frente. Tem desdobramentos históricos, e mais do que isso, tem desdobramentos pactuais em relação a isso.
Tudo aqui está sendo dirigido soberanamente por Deus em sua providência e na sua ação miraculosa para que se cumpra as promessas pactuais, as bênçãos pactuais, que nós vamos estudar no próximo domingo, assim permitindo Deus, que estão no capítulo 49, quando então porção por porção de bênção é distribuída. Jacó está nas últimas, ele chama todos os seus filhos, vem cá que eu vou dar a última bênção para vocês. Reverendo, Josué 24:32 menciona que José foi enterrado neste campo, nesse pedaço de terra aí, e que esses filhos de José, que os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, que veio a ser herança dos filhos de José. Ou seja, Efraim e Manassés têm uma herança diferenciada das 12 tribos. Sim. Né? Mas os outros filhos de José têm uma herança desse campo. E é interessante notar. Quer dizer, não ficou desprovido. E é interessante notar que, fugindo um pouco da tradição, ele não foi sepultado como Jacó foi na caverna de Macpela, onde Abraão havia comprado, né? E ali foi sepultado Abraão, Sara, foi sepultado Isaac. Não fala do sepultamento de Rebeca, a Bíblia não fala, mas é possível que ela tenha sido sepultada ali, né? E a Raquel, me parece que ela é sepultada também aqui nesse campo de Siquém. Eu acho que a Raquel foi sepultada aqui. Ela foi sepultada aqui em campo de Siquém. Ou seja, a bênção que foi dada a Efraim e Manassés, José deve ter pensado até em termos de financeiro. Meus outros filhos ficam fora disso aqui, porque eu estou sendo abençoado. Sim. Aí ele tem um campo para ele, separado, uma bênção separada. E ali e esse campo ele tem uma ligação histórica com Jesus Cristo passeando por ali, sentando-se à beira de um poço para tomar água, porque séculos antes estava ligado ali à bênção pactual feita com Jacó. Tudo na Escritura, ela tem um motivo porquê. Até a genealogia, que muitas vezes a gente lê corridamente, né, de uma forma despretensiosa, tem um porquê de estar ali nas Escrituras, e elas são interligadas. É um livro fantástico. Não dá para dizer, como os ímpios, os ateus tentam atacar as Escrituras a todo momento, que ela é uma invenção de mentes assim, de pessoas. Ela é uma fraude, que na realidade é um livro meramente humano. É impossível um livro que está tão interligado, tão interrelacionado assim, com 40 autores diversos, com 1.500 anos de história intercorrente, e esses 66 livros da Bíblia serem escritos de uma maneira tão harmoniosa, escritores que não conheceram, que não tiveram contato com outros escritores, né? E entretanto a Bíblia não entra em contradição, pelo contrário, ela só entra em confirmação. Nós vamos ficar por aqui hoje, vamos terminar um pouco mais cedo, e se Deus nos permitir, semana que vem vamos estudar estas bênçãos que são destacadas aqui no capítulo 49. Vamos orar mais uma vez? Pai eterno, Deus bendito, despeça-nos agora debaixo de tua paz preciosa. Somos gratos a Deus pela revelação que nos chegou até ao nosso conhecimento por meio de tua palavra. Que o Senhor continue nos abençoando e que este ano de 2021 seja um ano também de muito crescimento espiritual. Que o Senhor aviva a tua obra, que o Senhor traga novos alunos para a Escola Bíblica Dominical, que o Senhor faça deste momento um momento de grande prazer e alegria de nossa comunhão fraterna entre os irmãos. Estarmos reunidos pela manhã, logo no início do dia do Senhor, para saborear a refeição mais pura que podemos almejar nesta vida, que são a doçura da tua palavra. Continue conosco, abençoe-nos para que, permitindo o Senhor, voltemos logo mais à noite e lhe prestemos o culto nesse primeiro domingo do ano. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.